Blade está de volta. E agora, para finalizar a trilogia do Caçador de Vampiros, ele vai enfrentar ninguém menos que o próprio Conde Drácula. Olá, eu sou o Cadu e nesse vídeo vamos finalizar a trilogia Blade, o Caçador de Vampiros. A responsável por abrir o universo cinematográfico de super-heróis no cinema. Mas antes, se você não for inscrito, se inscreve e não deixe de deixar o seu curtir, pois isso ajuda muito no crescimento do canal. Dirigida por David S. Goyer e lançada em 2004, o filme começa com um grupo de vampiros em algum lugar do deserto, buscando o primeiro vampiro que existiu, o Drácula, o mesmo das lendas. E ele, por ser o precursor da espécie, tem o poder de andar na luz do sol, do mesmo jeito que o Blade pode. Em outra cena, vemos o Blade atacando um depósito que pertence aos vampiros, e logo após ele começa a perseguir um carro junto ao Whistler, que está em um caminhão dando apoio. O Blade entra no baú do caminhão e sai de lá com o seu carro, e então começa uma perseguição com vários tiros sendo disparados por vampiros em motos. E o Blade acaba batendo de propósito com seu carro no carro em que ele estava perseguindo, fazendo o carro perder o controle e capotar. E o vampiro que estava dirigindo, assim que sai, é atingido por Blade, mas ele não vira cinzas. E o Blade acaba descobrindo que na verdade ele é humano, e ele acabou de cair em uma armadilha. E do alto do prédio, a vampira Danica está filmando toda aquela situação para que o Blade seja incriminado. Ela é a verdadeira líder por trás de toda essa nova investida dos vampiros, de acordar o Drácula e de querer tomar o controle do mundo. Então o Blade agora se torna um foragido da polícia. E ele volta para a base e conta para o Whistler que matou um humano, pois quando se mata vampiro, as cinzas não deixam nenhuma prova para trás. E no local dos vampiros, o Drácula acabou de se alimentar e questiona a Danica por que foi acordado. E ficamos sabendo que é sempre pelo mesmo motivo, derrotar o Blade. Enquanto isso, o Blade tem a sua base invadida pelo FBI que já chega atirando. O Whistler não resiste e o Blade acaba sendo capturado. Ele então é levado para um local com um prisioneiro de alta periculosidade. E quem vai lá para buscar o Blade é a Danica junto com seus capangas, fingindo ser uma transferência oficial do prisioneiro. E lá eles aplicam um tranquilizante no Blade para que ele não reaja. Mas bem nesse momento, um ataque acontece. O Hannibal King, o Deadpool, ou melhor, o Ryan Reynolds, junto a Abigail Whistler, interpretada pela Jessica Biel, invade o local e consegue resgatar o Blade. E esse filme aqui não fez tanto sucesso como os outros, já que muita gente não curtiu muito esse lance de um grupo chamado Caçadores Noturnos e do tom cômico do Ryan Reynolds. E chega um carro e leva os três ao esconderijo deles, onde todos são apresentados, sendo Abigail Whistler a filha do Whistler que ele teve em um outro relacionamento. Lá também conhecemos Hedges, que cria as armas, e o cérebro por trás da operação, a Summerfield, que também possui deficiência visual. E lá eles conhecem as armas que são desenvolvidas por essa equipe, e também o projeto de um vírus sintético que ataca somente os vampiros. Enquanto isso, os vampiros se reúnem e discutem que está na hora do Drácula intervir, pois como o Blade escapou, eles terão dificuldade de capturar ele novamente. E de volta ao Blade, ele junto a Abigail e ao Hannibal King vão atrás de pistas e começam perseguindo os familiares, que são os humanos que trabalham para os vampiros. E então ele chega até o Dr. Vance, que é o psicanalista que deu o tranquilizante no Blade quando ele foi preso. Eles invadem o escritório do médico e lá o Drácula se revela, e o médico já está morto no chão. O Drácula aqui se chama Drake, e ele faz o Hannibal King de refém, enfiando uma estaca no ombro dele enquanto foge. O Blade segue ele até o telhado, onde Drácula revela o plano dele de buscar uma solução para que os vampiros andem de dia. Hannibal King fica de cama depois do ataque, e Blade sai com Abigail para buscar mais pistas. O Drake então aproveita e ataca a base dos Caçadores Noturnos, eliminando todos e levando apenas a filha da Summerfield e o Hannibal King. E quando Blade e a Abigail voltam e descobrem que seus amigos foram mortos, eles veem uma gravação deixada pela Summerfield e diz que a essa altura ela já deve estar morta e pede para tomarem conta da sua filha, e ela conta também sobre o vírus Estrela da Manhã. Ela explica ao Blade que não tem certeza se o vírus também vai afetar ele, já que ele é um mestiço.
Aparece então um outro integrante de uma outra equipe que recebeu os arquivos sobre o vírus de Summerfield. E ele diz que só conseguiram produzir uma flecha com o vírus. E então, o Blade tem que acertar o Drake. Pois como ele tem um sangue puro, dessa forma o vírus será ativado e terá o efeito letal. Então Blade e a Abigail invadem o prédio dos vilões e começam a pancadaria geral. Eles libertam Hannibal King e a filha da Summerfield. Blade e Drake começam a lutar, mas o Drake é bem mais forte. A Abigail aproveita eles distraídos e atira a flecha com o vírus. Mas o Drake percebe a flecha e a segura, e acaba jogando ela no chão, pois eu acredito que ele não percebeu que a flecha tem uma ampola conectada. A Abigail lança uma outra flecha e Blade cai no chão percebendo a distração do inimigo, pega a flecha com o vírus e fura ele. Fazendo assim, quase que de imediato, o Drácula ser infectado e o vírus se espalhar pelo ar. E todos os vampiros que estão próximos começam a ser infectados e caem morrendo. E antes de morrer, o Drácula se transforma em Blade, como uma forma de presente pela honrosa luta, para a polícia achar que o herói morreu. Esse filme são 106 minutos de muita história, quando poderia ter sido feito em apenas 90 minutos sem nenhum prejuízo, já que eles introduziram vários outros personagens, mas como era o encerramento de uma trilogia, eles acabaram não se aprofundando em nenhum desses personagens, o que fez a gente não conseguir se conectar com eles. E a introdução do Drácula, uma figura lendária de vampiro, deveria ter sido um evento monumental, mas o filme falha em aproveitar essa oportunidade, e acaba resultando em um antagonista sem brilho e um pouco memorável. Enquanto Wesley Snipes apresenta uma performance de fodão como Blade, o carisma e a intensidade do personagem são meio ofuscados com a introdução da filha do Weasley e do Hannibal King, já que o tom cômico do Ryan traz uma leveza ao filme e até se encaixa bem no roteiro, mas ele não acaba combinando tanto com o som mais sóbrio que o Blade tem. As lutas são ótimas, são bem produzidas e coreografadas com a mais alta qualidade, e a trilha sonora também é ótima. Há algumas músicas de hip hop, muito rock e heavy metal. E a trilogia poderia ter sido encerrada com chave de ouro. A guerra entre humanos e vampiros finalmente chega ao seu fim, mas de uma forma meio decepcionante, pois ela falhou em capturar a essência do primeiro filme. Mas para os fãs da série, dá para se divertir revisitando o mundo de Blade. E se você chegou até aqui, muito obrigada! E se gosta dos vídeos desse canal, considere nos ajudar se tornando um membro ou curtindo e compartilhando para ajudar a divulgar o conteúdo. E não se esquece que temos vídeo aqui toda semana.